Em dezembro de 2021, a Inglaterra ainda estava sob lockdown por conta da epidemia ou da pandemia do Covid-21, quando a jornalista inglesa Leslie Ann Jones recebeu um e-mail muito estranho. Ele vinha de uma pessoa que se dizia ligada a Freddie Mercury e que contestava, e aí meu amigo Regis Tadeu vai se deliciar com essa informação, com a quantidade de mentiras expressa em We Will Rock You, a cinebiografia do Queen. A pessoa ficou tão indignada não só com os erros históricos, mas como a total falta de noção da personalidade real de Freddie Mercury, que decidiu desabafar para Leslie Ann. E por que para Leslie? Porque a Leslie é autora de uma biografia do Freddie Mercury que é considerada definitiva. A Leslie, ela escreveu um livro no qual ela revela com nítidos detalhes que por trás daquela pessoa, daquele grande entertainer, daquele performer como a gente nunca viu na história do pop e do rock, escondia-se um sujeito bem problemático, com sérios problemas de afeto e extremamente tímido. E por conta dessa biografia, que essa pessoa decidiu compartilhar alguns segredos relativos ao Freddie Mercury com a jornalista. E afinal, quem seria essa pessoa misteriosa? Pasmem, ela seria a filha do Freddie Mercury. Pois é, ninguém sabia que o cantor e compositor e líder natural do Queen tivesse uma filha, mas ele tinha. Aparentemente ela é médica e foi gestada ali por volta de 1976, quando o Freddie Mercury passava por problemas em seu casamento com a Mary Austin. Ele até então não tinha saído completamente do armário, não tinha assumido completamente a sua condição de bissexual, e a mãe dessa pessoa estava passando por problemas no casamento também. As duas almas se cruzaram e nasceu essa filha misteriosa a quem a Leslie Ann Jones se refere carinhosamente como B. O resultado desse encontro, não do Fred e da mãe da B, mas sim da Leslie Ann Jones e dessa pessoa misteriosa, está em Com Amor, Freddie, mais um livro a respeito do vocalista do Queen, que está saindo agora pela editora Hall. O resultado é surpreendente. Ele nasceu a partir de 16 diários. Atenção, 16 diários escritos pelo Freddie Mercury de 1976 até pouco antes da sua morte. E eles trazem detalhes muito ricos sobre a relação dele com os integrantes do Queen, passagens traumáticas da sua infância e a relação dele com as pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto. Uma das principais revelações que se faz nesse livro é que quando o Fred foi estudar na Índia, a família dele é ali de Zanzibar, mas em busca de uma educação melhor para o filho, eles transferiram para um colégio particular na Índia. Ele foi abusado sexualmente por um professor repetidas vezes e que ele nunca teve coragem de contar isso para a família. A única questão é que ele se sentia extremamente infeliz. Esse professor jamais foi acusado, apesar de ter sido demitido da escola sob circunstâncias não muito esclarecidas. Outra questão é que o Fred, sim, relacionou-se com mulheres e com homens durante toda a sua vida. E que muitas das pessoas que se diziam namorados ou se diziam grandes amores do Fred Mercury eram, na verdade, flertes ou ficantes, para usar um termo mais abrangente. Nesse livro, que é muito interessante, a gente finalmente descobre um pouco mais sobre quem é o Freddie Mercury e sobre como ele concebeu o Queen e como ele era uma pessoa muito insegura. Por anos o Freddie Mercury se apoiou em amigos que traíram a sua confiança, venderam histórias para tabloides ou contavam histórias muito íntimas do Freddie Mercury para outras pessoas do showbiz. O mais conhecido, óbvio, foi o Paul Prentner, que por um bom tempo foi o secretário particular do Freddie Mercury e quando foi despedido por mau comportamento, simplesmente vendeu tudo o que ele sabia do Freddie Mercury, inclusive com fotos e detalhes sórdidos dos tabloides ingleses. A gente vê essa situação no filme, mas no livro fica explícito que o Paul gastou todo esse dinheiro, aliás, bebeu todo esse dinheiro e morreu em decorrência da AIDS alguns meses antes do próprio Freddie Mercury. Outra questão muito interessante é que, embora fosse um superstar, o Freddie Mercury nunca deixou de ser um pai amoroso. A B, por assim dizer, falava que ele, todos os momentos que ele encontrava uma folga nas inúmeras turnês que o Queen fez, ele ia para a casa da mãe da B
e ninava a filha contando histórias. Dá para imaginar? Pois é. Esse foi um dos momentos mais bonitos que eu li, porque eu já escutei tanta coisa sobre o Freddie Mercury, tanta malcriação que ele fez, que eu não conseguia imaginá-lo como sendo um pai amoroso. À medida em que o Freddie Mercury se vicia em sexo, e isso fica bem claro no livro, ele era viciado em sexo, a questão familiar começa a se deteriorar. Ainda assim, ele encontrava um tempo para se dedicar à filha, mas você vê que esses tempos são cada vez mais raros e ele foi caindo num período de maior degradação, com boates sadomasoquistas em Nova York e alguns dos buracos mais nauseabundos descritos nos livros eróticos ou nos contos eróticos da antiga revista Ele e Ela. O principal ponto é que ele amava o John Deacon, ele tinha uma ótima relação com o Roger Taylor, mas com o Brian May a relação nunca foi muito interessante. Com o Brian May nunca teve uma conexão com a qual ele tinha com os outros dois parceiros de Queen. Curioso, né? Porque hoje o grande porta-voz do Queen, o grande conhecedor do Queen é nada menos que o Brian May. Mas aí é a versão da B, é a versão dos Diários do Fred. Eu, quando entrevistei o Brian May, eu achei ele um lorde, uma das pessoas mais delicadas, inteligentes e simpáticas que eu já conheci. Com Amor e Fred, como eu falei, já está disponível nas livrarias e eu acho muito interessante a leitura. Você tem que gostar, obviamente, muito do Queen, tem que entender um pouco mais sobre essa alma torturada do Freddie Mercury para cair totalmente no que o livro apresenta. Mas, para mim, é uma das leituras mais interessantes, mais reveladoras e mais humanas do que se faz de um grande ídolo do rock. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você estranhou que eu não estou falando da música do Queen, é porque o Night at the Opera vai fazer 50 anos e a gente em breve vai contar um pouco mais sobre a importância dessa grande banda inglesa para o mundo do rock. Se você não gostou, manda para o Nick Kent, o grande jornalista inglês que um dia escreveu que o Queen era tudo o que ele mais temia que acontecesse no mundo do rock. Ative o sininho para notificações. Fica ligado que logo logo a gente volta para falar um pouco mais sobre música. Até lá!